Olá, bem-vindos a mais um EmpowerCast. Eu sou Flávia Lorenzetti, a host do podcast que fala para você sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre vida, sempre te empoderando aí a dar o passo que você anda tanto adiando ou até te gerando mais conhecimento, conhecimento é poder, né, gente? Hoje eu tô com um convidado aqui, meu xará, e eu tô tentando trazer ele faz tempo. A agenda deu. Eu vou ler essa bio aqui, que é uma bio de peso, para vocês saberem quem que tá aqui comigo hoje. É o Flávio Guimarães. Ele desenvolveu uma carreira em multinacionais, passou pelas áreas de operações, supply chain, marketing, vendas, chegando à posição atual de presidente da América Latina na Corning. Ele viveu em vários países, é muito legal essa história. Viveu no Brasil, obviamente, na Suécia, na Índia, na Holanda e atuou já em toda a América Latina. E tem uma história que eu gosto muito dele, que ele liderou o processo de transformação da indústria de iluminação para a tecnologia LED, lá na Philips, na Europa, no Brasil e na América Latina, desenvolvendo soluções inovadoras como a LED Genie e City Touch, a plataforma de serviços baseadas no conceito SaaS. Também atuou para estabelecer a estrutura corporativa da Thermo Fisher, na América Latina, durante 5 anos. Gente, ele fundou a Pedra Negra Investimentos, que hoje tem um portfólio de 12 startups de tecnologia. Então, prestem atenção, também é um investidor de startups. E ele também fundou a Escalada Corporativa, que é muito bacana, um programa de mentoria online para executivos, porque com essa trajetória dele de estagiário aí até CEO, né, a formação dele é acadêmica em engenharia, complementada por MBA em Estocolmo, na Suécia, MBA de economia, e um curso executivo na Wharton Business School nos Estados Unidos. E em 2019 ainda concluiu o Executive Program da Singularity University nos Estados Unidos também. E, gente, ele tem um livro, que eu já ganhei o livro, eu já li o livro, maravilhoso, chamado A Escalada Corporativa. Muito bem-vindo, Flávio Guimarães. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite. Obrigada a você, é um prazer te ter aqui, receber finalmente, tentando bater a agenda. Conta pra gente quem é o Flávio. Legal. Tudo isso daí é a casca, né? É o que a gente conta, né, no mundo profissional, né? Mas, na verdade, o Flávio, eu sou filho do seu Everaldo, né? Meu pai é de uma família de 11 irmãos em Minas, numa cidade do interior de Minas chamada Itatiaia-Sul. E meu pai, ele perdeu o pai dele quando ele tinha 8, 9 anos, né? E com 13 anos ele já começou a trabalhar. Então, ele trabalhava na fundição da cidade. Depois ele fez o exército, na esperança de que ele fosse fazer carreira, não aguentou lá a disciplina do exército, ele fala, Pesado. né? E daí ele foi ser caminhoneiro. Ele tinha um primo, né, que era caminhoneiro, começou a viajar com ele. E desde os 18 até os 40 e poucos anos dele, ele estava no caminhão, né? Nesse meio tempo eu nasci, então eu até mais ou menos meus 7 anos de idade não convivia com meu pai, né? Via muito pouco meu pai. E minha mãe, a dona Idelânia, é filha também de uma família de 6 irmãos, né? E ela era filha da dona Margarida do Correio, da cidade de Itaúna, que é uma cidade vizinha onde meu pai nasceu. E minha mãe era professora de escola pública, né? Ela dava aula para crianças até o primário ali, né? Até na época a 4ª série, né? Sim. E depois ela virou supervisora da escola dela. Ela dava aula em 2 escolas, então também a gente... Eu lembro dela sair, a gente ir pra escola, né? Ela levava a gente na escola e depois a gente só via ela 6, 7 horas da noite. Fim do dia. E ela ficava sozinha com a gente, né? Porque meu pai nunca tava. Então, eu e minha irmã, né? Tem uma irmã também, a Maria Tereza, 2 anos mais nova que eu. Então, esse aqui é o Flávio. Eu gosto, quando eu vou fazer entrevista, né? Com pessoas, eu pergunto quem é você, né? Sim. E as pessoas começam a falar... Do currículo. Eu fiz faculdade e tal, né? Eu falo, não, peraí, você nasceu com 18 anos, com 19 anos, né? Porque eu acho que a gente contar dessa origem fala muito daquilo que a gente carrega para a vida como valores, né? Sim. Então, meu pai veio para São Paulo em definitivo quando eu tinha... quando eu tinha 7 anos, né? Que daí eu passei a conviver mais com meu pai. A gente mudou para São Paulo. E aí minha mãe não adaptou aqui. E ela também faltava uns 5, 6 anos para ela se aposentar na escola, né? Como naquela época era estado, não dava para transferir de um estado para ela tinha que fazer outro concurso, né? Então a gente voltou para Minas. E dos meus 7 aos 12 eu morava em Minas, meu pai em São Paulo. Aí ele já estava
fora do caminhão. Ele arrumou um trabalho numa transportadora da nossa cidade, que ele cuidava do galpão da transportadora. E aí, quando a minha mãe aposentou, eu tinha 12 anos, a gente veio para São Paulo em definitivo. Aí eu comecei a estudar aqui, né? E aí, aquela fase de adolescência. Sim. E aí eu fui fazer colégio técnico, e aí, enfim, mas eu acho que o Flávio vem dessa origem, né? Duas coisas que eu carrego muito. Meu pai era esse cara aventureiro que queria ir para o mundo, né? Imagina, ele conta, na década de 60, pegar um caminhão Itaúna e vir para São Paulo, eram 600 Era uma quilômetros. aventura. Levava 5, 6 dias para chegar. Estrada não pavimentada. Era estrada de terra. Ele fala que daí chegava em São Paulo, ele ia ligar para a mãe dele, a minha avó, né? E aí ele ia no bar, aí ligava. Aí a Embratel conectava no dia seguinte, por exemplo, aí do bar eles iam chamar ele na transportadora para falar, olha, a sua ligação. Chegou a ligação. E aí ele falou assim, cara, eu não conseguia, né? Às vezes eu já estava na estrada de novo e a ligação não tinha completado. É uma loucura a gente pensar nisso. E a minha mãe, então meu pai era esse lado aventureiro, né? Do tudo dá pra fazer, vamos, é só lutar, sem medo do mundo. E minha mãe, uma pessoa muito religiosa, muito mais, assim, medrosa do mundo, muito mais conservadora, né? Muito mais... Ela é muito religiosa, então ela tem muito temor a Deus. Então ela é uma pessoa que aceita mais a situação da vida, né? E eu tive que crescer nesse balanço, né? Do cara que quer fazer tudo. Master. E do lado de você ter a humildade de entender que, cara, muita coisa na sua vida você não controla, né? Sim. Depende de Deus. A gente acredita muito, né? A gente é assim, religioso, né? Então a gente acredita muito que tem coisa que é de Deus. Muita coisa da minha carreira, até hoje eu fico pensando assim, caramba, né? Por que isso aconteceu na minha vida? Eu não fiz nada para isso vir. Né? Então foi uma oportunidade que Deus deu. E aí a gente agarra ou não, né? Sim. Então... E foi daí que veio o Flávio Trabalhador. Também, porque pai e mãe bem trabalhadores. E eu lembro assim, quando eu tinha 14 para 15 anos, completando a 8ª série, meu pai me chamou assim na sala e ele falou assim, eu conto isso no livro, né? O que você vai fazer ano que vem? Porque você precisa começar a trabalhar, né? E a nossa família, assim, nunca faltou nada, né? Sim. A gente... um período, quando eu vim para São Paulo até, a gente estudava em colégio particular aqui, né? Mas aí ele falou assim, no sentido que ele falou assim, eu não vou conseguir pagar a faculdade para você e para sua irmã. A sua irmã é mulher, então eu vou ajudar ela, você tem que se virar. Se vira. Aí eu peguei e andei pra cozinha, né? Meio que fui falar com a minha mãe e falei, mãe, o papai falou que eu tenho que trabalhar. Mas nunca ele falou isso antes. Eu vou trabalhar de quê? Né? E aí, meio que assim, esperando que a minha mãe fosse falar, esquece, isso é coisa do seu pai. Aí ela virou e falou assim, tá certo. Tem o seu primo fez colégio técnico e aí logo ele começou a fazer estágio. Liga pra ele e pergunta o que ele fez. Aí eu fui ligar pro meu primo e falei, pô, mãe, então eu vou ter que ir. Dá dica aqui que eu vou ter que ir. E era mais ou menos metade do ano. E eu liguei pro meu primo e eu não sabia que existia esse negócio de colégio técnico. Aí meu primo, ele fez Cefet em BH, né, que naquela época chamava Cefet. E aí eu fui ver que aqui em São Paulo tinha a Escola Técnica Federal, o Liceu, tinha a FATEC, né, as FATECs. FATEC. E aí eu fui lá nas escolas, peguei o livrinho, né, para ver como é que fazia o vestibulinho. E cheguei na minha escola e fui falar achando que eu tinha tido a maior ideia do mundo. Eu fui começar a contar pros meus amigos, vou fazer isso aqui. Aí uns 4, 5 viraram assim e falaram assim, você vai fazer, meu? Pô, eu tô desde o começo do ano fazendo cursinho. Pra fazer. Tipo, os caras estavam fazendo a 8ª série, cursinho. E eu olhei pros caras, como assim cursinho? Não, é muito difícil de passar, 50 candidatos por vaga. Aí eu peguei aquele livrinho e chegava em casa todo dia, fazia lição de casa e estudava sozinho 3, 4 horas o livrinho. Eu pegava todas as matérias descritas no livrinho e aí eu passei em 8º lugar na Federal. Caraca. E muitos dos caras que estavam fazendo cursinho não passaram. E eu falei, porra, meu, eu acho que ali foi a primeira vitória da minha vida que eu falei assim, caramba, peraí que... Eu acho que eu dou conta. Quando eu quero fazer um negócio, eu acho que eu dou conta. Foi uma puta vitória, né? Na hora que eu passei em todos os vestibulinhos das 3, né? Aí saía no jornal. Não tinha internet. Saía no jornal, comprava o jornal, olhava lá, 8º lugar. Chegava em casa, pai, aí eu passei em 8º lugar. Aí meu pai, pô, que legal. Então ali foi a primeira vitória. Eu fui fazer colégio técnico. E aí comecei a fazer estágio, realmente. Assim, fui um dos primeiros. Foi logo aí que você já começou a estagiar? No começo do 3º ano, eu já comecei a fazer estágio na Telesp.
E a maioria das pessoas começavam o estágio no 4º ano, né? Que o estágio Sim. era obrigatório no 4º ano. Eu, como meu pai, né, veio com essa ideia, eu tinha que começar a trabalhar, ele ainda me deu 2 anos de fôlego, né? Mas ele achou bom, porque o colégio técnico era público, né? Sim. Então ele não gastava Não nada precisava comigo. pagar. E aí eu fiz os 2 primeiros anos e no 3º ano comecei a fazer estágio na Telesp. Aí veio aquele boom de telecom, né, no Brasil. Sim. E aí eu consegui um estágio na Ericsson, né? E aí foi maravilhoso. A Ericsson, pô, foi um trampolim. Foi onde você maravilhoso. deslanchou. Porque daí... Ericsson era o começo do celular, né? Era assim. Eu entrei na Ericsson em 98 como estagiário também. Então fiz 2 anos de estágio. Eu fiz 1 ano e 7 meses. Porque eu entrei no estágio da Telesp em maio de 97, acho. 97, que daí eu estava no 3º ano do colégio. Aí em 98 era o estágio obrigatório, eu mudei para Ericsson, consegui esse estágio na Ericsson, que era do lado da escola técnica, né? Então eu só cruzava a ponte assim no Tietê. Maravilha. Aí ali explodiu. Aí eu entrei no meu 2º ano, aí eu fui efetivado. Eles construíram a fábrica de celular, de infraestrutura celular TDMA em São José dos Campos. E eu fui para São José dos Campos com 19 anos. Transferido. Eles falaram, todo mundo tem que ir para a fábrica. Aí transferi faculdade, já tinha começado o 1º ano de faculdade aqui de engenharia de produção. E você sempre quis engenharia? Eu fiz o colégio técnico, né? E aí eu estudei eletrônica. E aí, eu já via que não gostava muito, assim, desse negócio técnico, ficar fazendo projeto. Mas aí, todo mundo, né, automaticamente vai fazer engenharia, né? Aí eu fui fazer engenharia. Aí era muito duro pra mim, porque eu trabalhava e o trabalho me dava aquele desafio, assim... maravilhoso. Meu, você trabalhava, a gente estava construindo uma fábrica, linha de produção. Eu trabalhei em tudo que você pensar em supply chain. Desde planejamento de material até coordenação de produção, produção. Então eu via aquilo acontecendo, a gente trabalhando com tecnologia, né, de última geração. Pô, ninguém tinha celular, a gente tinha celular. A Ericsson dava o celular pra gente. Olha. Eu mesmo, você lembra? Pô, eu era analista. Anos você tinha um celular? A gente tinha celular. Porque todo mundo na Ericsson, eles queriam promover a tecnologia, falar o que estava acontecendo e a gente comprava o celular na lojinha da... Tipo assim, o celular na época custava 3 mil reais, 5 mil reais. Eu paguei 500 reais. Aí eu comprei celular pra mim, pra minha mãe, pro meu pai, tudo na lojinha da Ericsson. Pendurada de Ericsson. O meu pai, o número do meu pai, até hoje é o mesmo número que eu dei pra ele. Nessa época? É o mesmo número de celular. Aí, então assim, a gente tinha aquela coisa, né, super motivadora de estar vendo aquilo acontecer. E aí eu ia pra faculdade 7h30 da noite, Arrastado. até as 11h30 da noite, pra ficar vendo lá cálculo de massa pra calcular ar-condicionado na fábrica. Eu falei, meu... Não vou usar isso nunca. Aí aquilo era um... Nossa, e foram 6 anos na época, engenharia... 6 anos? Engenharia noturno era 6 anos. A minha turma, quando a gente entrou no último ano, anunciaram que a engenharia do noturno caía para 5 anos. Mentira. Aí eu falei, não acredito. Agora? A minha turma foi a última turma a fazer 6 anos. Aí a gente... Eu vou te falar que você deu azar. Então foi mais ou menos assim que começou tudo e um pouco do Flávio, hein? E na Ericsson você ficou por quanto tempo? Aí você fez supply chain, mudou para São José e ficou lá muito tempo? Eu comecei em 98 e fiquei até 2006, né? Poxa, bastante Foram tempo. 11 anos, né? 11 anos, 98 como estagiário, depois... Não, final de 2000, 12 anos, né? Mais, né? 14 anos. 14 anos? 14 anos. Caraca. Porque daí eu me formei e comecei a olhar vaga na Suécia. Durante esse período que eu estava estudando, eu tive a oportunidade de ficar 7 meses na Suécia. Eu toquei um projeto de transferência de tecnologia para produção daqui. E o cara era um VP de supply chain global, ele gostou muito do trabalho. E ele veio para cá e quando ele pediu pro presidente da fábrica, Wellington, eles fizeram a conclusão, foi todo mundo no auditório, eles apresentaram um projeto, era um projeto importante, que a gente estava trazendo a tecnologia GSM para cá e a gente ia passar a produzir os gabinetes. Tá. A gente importava, a gente passava... E eu aqui fui mandado para a Suécia para a gente definir qual nível que a gente importava os componentes, né? E eu tinha 21 anos. Você já falava inglês? Falava inglês. Eu fui porque eu era o único cara que falava inglês. Eu adoro isso, porque as pessoas negligenciam. Naquela época, até hoje, né? O inglês abre portas. O inglês é fundamental. E eu vi isso, porque eu via muito sueco vindo pra cá. Quando o primeiro dinheiro que eu juntei,
eu fui para a Universidade do Alabama, ficar 60 dias lá. Eu fui efetivado, aí eu pedi pro meu chefe, né, o Rogério, na época, eu falei, Rogério, pô, eu tô 2 anos trabalhando como estagiário, nunca tirei férias. Você vai me efetivar, né? Ele falou que ia me efetivar e eles iam me efetivar a partir de 1º de janeiro. Eu falei assim, poderia ser a partir de 2 de fevereiro, porque daí eu vou pegar esse mês de janeiro e vou para os Estados Unidos. E eu já tinha olhado uma feira de intercâmbio que tinha em São Paulo, porque não tinha internet, pessoal. Naquela época era tudo assim, a gente comprava um almanaque do estudante, né? Ia na feira. Você é um pouco mais nova aqui, ó. A gente ia na feira. Ia na feira ver intercâmbio, não tinha internet. Aí eu falei, pô, eu vou estudar inglês lá, porque daí eu aprendo rápido, né? Mas você decidiu por você mesmo? Porque eu via a oportunidade. Eu via, quando eu entrei na Ericsson... Você viu o movimento? Vinha muito sueco pra cá, muito americano, e eu perguntando o que tá acontecendo, e todo mundo falando, não, porque agora o mercado brasileiro é o mercado da vez. O mercado brasileiro, no período que eu tava na Ericsson, era o maior mercado do mundo pra Ericsson. Caramba! Porque, o que aconteceu? Você primeiro implementou telefonia celular na Europa, depois já logo veio os Estados Unidos, e o Brasil era a bola da vez. Eu tive sorte porque eu tava no Brasil, depois quando eu fui para a Suécia, me mandaram para a Índia, e aí a Índia era a bola da vez. Tava implementando rede celular na Índia. Em todas as bolas então eu naveguei na onda, né? Eu falo assim, hoje eu falo, né, para as mentorias da escalada corporativa, as pessoas têm que ter muito, muito claro isso. A empresa que você está trabalhando hoje, ela está num mercado em crescimento? Porque se você quer crescer e você trabalha num mercado que está estável, vamos falar um mercado hoje que, sei lá, você vai pegar um mercado... o próprio mercado de telecom, nos últimos anos, é um mercado que quem está lá é um mercado em declínio, porque as margens de telecom nos últimos 5 anos, porque tudo migrou para IP, internet, certo? Então, sim. Pô, até as telecoms, hoje você conversa no WhatsApp, você não paga nada. Não paga nada, isso é receita menos para Vivo, para Oi. Elas estão sofrendo. Então, se você está nesse mercado, você está vendo o que está acontecendo tecnologicamente. Você vai continuar? Mercado, não adianta você achar que você vai crescer lá nos próximos 10 anos, porque a tendência é que as empresas cortem custo. Exato. Certo? O pool de margem naquela indústria está sendo transferido para o pool de internet. Sim. Né? Há alguns anos. Tá mudando o dinheiro está mudando de mão. Exatamente. Então, se você não enxerga isso, naquela época era o contrário. O telecom estava bombando. Né? Então, eu estava num mercado que estava crescendo, tecnologia nova, todo mundo investindo, era a bola da vez. Né? Então, você tem que enxergar isso. Não adianta você ir contra o mundo. Eu quero crescer, eu quero virar CEO em 10 anos. Beleza, aí você está numa... telecom, tchau. Então, você está trabalhando não vou citar nomes aqui, mas em varejo tradicional que tem 1000 lojas. Esquece. Você olha hoje Shein, quem que está crescendo? Shein, Mercado Livre, tudo online. Tudo online. Então, se você é fácil de ver, não é? Então, assim, mesmo que você seja um analista... É só prestar atenção, É só prestar atenção no movimento. Atenção. Então, eu falo muito isso para os meus mentorados, sempre que eu entro para falar de escalada corporativa. Regra número 1, para você crescer rápido, você tem que estar no mercado em crescimento. Exato. Né? Você tem que estar no mercado onde tem problema acontecendo, para você resolver. Então, naquela época, eu enxerguei, porque eu vi o que estava acontecendo, né? Sendo mandado para a Suécia, vendo tecnologia. E aí eu falei assim, cara, os gringos estão aqui, eu preciso falar inglês com os caras, porque não vai dar... no feeling, né? Você não tinha você não tinha como a gente tem acesso à mentoria hoje, por exemplo. Era muito no feeling, era muito... Né? Eu às vezes falo isso, gente, tem hora que eu não entendo como que tão cedo na minha vida eu enxerguei certas coisas que eram fundamentais e que realmente deram resultado na minha carreira, né? Sim. E disso tudo surgiu a metodologia da escalada corporativa, que é uma metodologia, né? A gente tem uma metodologia que a gente passa por um processo onde as pessoas identificam, né? Desde os stakeholders importantes para o seu crescimento, resolver problema cabeludo, né? Que são as linguagens que eu traduzi. Sim. E como é que você acha esses problemas cabeludos, como é que você cria projetos para você exercer a liderança, mesmo que você não seja líder, não tenha um cargo de líder. Então, a gente, tudo analisando, tudo que eu fui fazendo na minha carreira... Você analisou sua história. Eu fui criando essa metodologia. E validando, né? Através das turmas e tal. Você ficou quanto tempo na Índia? Eu fiquei 1 ano na Índia, entre idas e vindas, porque meu chefe queria me mandar para a Índia. Eu falei para ele, cara, você me trouxe para a Suécia. Eu aluguei um apartamento aqui. Aí você quer que eu vá para a Índia? Eu falei assim, eu vou, mas eu posso ficar voltando, né? Porque eu não quero ser funcionário lá na Índia. Aí ele, não, tudo bem, né? Mas foi uma baita oportunidade também ter ido para a Índia, assim. Eu substituí um sueco que estava tocando o projeto, né? E ele não conseguia se adaptar culturalmente na Índia. Ele passava mal.
ele comia lá e passava mal. E eu fui para lá e, pô, a gente é muito parecido, né? O indiano com o brasileiro. A gente, e aí pô, Você se a adaptou gente bem. fez muita coisa muito rápido, coisa que sueco tava tentando tocar 1 ano, 1 ano e meio. Em 6 meses eu fiz a coisa andar lá. E isso foi muito bom para minha carreira, né? Quando eu voltei para Suécia, meu chefe, eu pedi para ele, eu quero fazer um MBA. Ele, pô, tá bom, onde você quer fazer? Aí ele me ajudou, pagou 1/3 do MBA. Eu passei no MBA na Suécia, né? E aí fui fazer o meu MBA depois que eu voltei da Índia, né? E aí, ali eu deslanchei minha carreira, porque daí a Philips me ofereceu um... Eles te ofereceram uma vaga, você estava na Ericsson e a Philips te notou e... A Philips, ela estava passando por uma transição muito forte, né? Que era da iluminação convencional para iluminação digital. Porque estava vindo o LED, e o LED, ele mudava todo o modelo de negócio da indústria de iluminação. Porque, pra você tentar entender, a iluminação era um negócio de alto capex. Tá. Você ter uma fábrica de lâmpada caríssimo. É caro. Então você tinha 4 marcas no mundo. Você tinha a GE, a Osram, a Philips e a Sylvania. É verdade. E daí quando você migra para LED, que é um componente eletrônico, né, que passa a ser fabricado em linha SMD, em alta escala na Ásia, e todo mundo sabia que os asiáticos já iriam dominar a fabricação do LED, o que acontece também? O mercado de lâmpada, ele era um mercado de pós-venda. Porque você constrói um prédio e você sabe que a cada 2 anos aquela lâmpada vai queimar. Tem que trocar. Então, a Philips não precisava ter uma estratégia para entrar no prédio. Ela tinha que ter uma estratégia na distribuição, nos canais de distribuição. Então, se você tem a lâmpada no canal de distribuição, você sabe que ela vai ser vendida na reposição. 75% do faturamento global da Philips até 2007 era lâmpada, venda de reposição. Caramba. Quando você coloca o LED dura 20 anos. Você não tem mais o mercado de reposição. Então, você passa a ter que entrar na construção do prédio, na construção do estádio, na construção da via pública que coloca o poste lá. Você tem que criar uma estratégia de repor, né? Então, você tem que convencer a cidade a mudar de lâmpada de sódio amarela para LED. E muda o jogo, né? E como é que foi esse... Muito legal você trazer isso, porque tem empresa que ela acaba resistindo à tecnologia, à mudança, porque ela acha que ela vai matar o negócio dela, né? E como é que foi acompanhar isso legal, na foi Philips? Muito legal. Quando a Philips me ofereceu para vir, eu achei assim... Eu lembro que eu voltei para minha ex-esposa, né? A gente estava junto na Suécia. Eu falei, não vou não, meu. Que negócio mais chato. Vender lâmpada. Pô, que negócio mais chato. Animador. Aí ela falou assim, não, vamos. Porque ela que quis ir para a Holanda, porque a minha ex-esposa era advogada. E na Holanda tinha mais espaço para advogados ter carreira internacionalmente. Porque na Holanda fica a Comissão Europeia. Tem lá uma cidade chamada Hagen, que é o centro de arbitragem do mundo, né? Então, essas grandes arbitragens internacionais, os advogados top estão lá. E tinha curso de pós-graduação, tinha curso de pós-graduação em inglês para direito internacional. E na Suécia não tinha. A Suécia é um país muito fechado, né? Sim. Então ela que pra falou, ela era uma era bom. Disneylândia. Então ela falou, vamos. E daí eu fui fazer a entrevista. E aí quando eu vi o que ia acontecer... foi muito legal, né? Eu tive muita exposição com os CEOs na Philips. Eu entrei num programa de desenvolvimento de liderança global, onde eles queriam desenvolver pessoas do Emerging Markets, dos Emerging Markets. Eles estavam contratando gente do Brasil, Rússia, Índia e China. E aí eu entrei nesse programa. E esse programa dava muita visibilidade direto com o CEO da Philips. Que legal. E aí eles me contaram a história. E a gente tinha um manual lá que a gente estudou. A Philips contratou uma consultoria que estudou o caso da Kodak. Porque a Kodak inventou a lâmpada, inventou a câmera digital, só que botaram na gaveta porque falaram assim, essa câmera digital mata o nosso negócio de revelação de fotografia. Exato. O que aconteceu? Aí a Philips, ela reorganizou a estrutura do lighting e ela criou 2 áreas competindo uma com a outra, porque ela sabia que se ela não matasse o negócio de lâmpada convencional, alguém ia matar. Então a Philips foi muito corajosa. E eu estava no grupo que estava matando o resto da organização. Gente, que demais isso. A gente começou um time de 15 pessoas, desenvolvendo as primeiras luminárias comerciais a LED, competindo com a estrutura de... Na hora que a gente tinha criado 16 famílias de produto, a gente assumiu. Aí os times de lâmpada eles criaram... A Philips criou a estrutura de segmentação. Então, ela não era mais dividido por BU. BU lâmpada, BU LED, BU Light Electronics. Virou tudo BU Outdoor Lighting.
Entendi. E aí todo mundo veio, e a gente é que assumiu, o time de LED assumiu as outras, e aí a gente começou a tirar investimento do que ia morrer e passando para o LED. E aquilo fez com que a Philips saísse vitoriosa, né? A Philips dominou. Quando era a lâmpada convencional, o mercado de outdoor light na Europa, a Philips tinha 20% de market share. Sim. Em LED, em 3 anos, a gente tinha 50% de market share. Então, e eu estava liderando a área de outdoor light. Então, passei a ser protagonista na Philips, assim, com 26, 27 anos. Que demais isso. Aí eu virei diretor, eu assumi um cargo de diretoria, tinha um budget de 50 milhões. A gente tinha 400 milhões de vendas que eu gerenciava. Né? E como é que foi, 26 anos, assumir um budget desse tamanho aí? Foi muito legal. Aí eu tive essa experiência lá, eu fiquei 5 anos, né, na Holanda, e aí eu tinha que fazer uma rotação para ir para a área comercial. E aí o Brasil estava 8 anos sem fazer lucro. A Philips Brasil estava 8 anos sem fazer lucro. Empatando ou prejuízo? Desses 8 anos, teve 1 ano que fez lucro, os outros anos gerando prejuízo. Putz. E tinha um time gerencial aqui que estava relutante com as novas tecnologias. O Brasil, eu cheguei aqui, a Abilux, não sei se vai ter alguém da Abilux aí. A Abilux queria me matar. Sabatina. Porque todo mundo da Associação de Iluminação do Brasil, meio que dentro da Abilux, criando lei para dificultar a importação do LED. Ah, você tá de brincadeira. E aí eu falei, vocês estão de brincadeira. Aí eu nem ia na Bilux. Eu nem ia. Eu cheguei aqui, a Philips faturava 380 milhões de reais. A minha divisão, que era a divisão de soluções profissionais, onde estava introduzindo o LED, faturava 25 milhões de reais. Aí eu falei, não sou nada aqui, certo? Sim. Então eu falei assim, cara, eu vou ser o rebelde do negócio, né? Eu conhecia todo mundo, né, na Europa, na China. Eu mandei uma pessoa minha para a China, que eu conheci o CEO da China, e eu comecei a trazer todo o portfólio da China. A gente trazia portfólio da Europa e dos Estados Unidos. Só que, a China era 5 vezes mais barata. Sim, obviamente. Então eu comecei a jogar o jogo de trazer produto barato, introduzir LED. Eu cortei todo o portfólio de lâmpada convencional. Em 3 anos a gente triplicou as vendas aqui. E eu surfei aquela onda da pré-copa do mundo, né? Então a gente começou a ganhar PPP. Vendeu demais. Pô, era só a Philips promovendo LED. Toda a indústria brasileira contra o LED. Só que os clientes, isso não adianta, sabe? Quando você mostra o benefício... Pô, a gente ganhou a PPP de iluminação pública do Rio de Janeiro, do Porto Maravilha, em LED. Porque o cliente queria pôr LED. Era a Odebrecht na época, eles queriam pôr LED. Vendo que na Europa era LED, a gente entrou, ganhou e foi indo com o pé no peito. E aí eu montei uma fábrica de LED em Varginha, montei um time de 5 pessoas de R&D. Eu trouxe 2 holandeses para me ajudar a montar a estrutura de R&D. E aí era a fábrica de Light Electronics, na fábrica da Valita, onde era a fábrica em Varginha. Sim. A gente começou a montar a fábrica lá e ganhamos loja do Pão de Açúcar, loja verde do Pão de Açúcar. Desenvolvemos produto. E aí fomos ganhando mercado. E aí a Philips virou. E aí a gente... a minha divisão passou a dar lucro. E como é que foi esse desafio de ir contra... Porque eu acho que isso é um desafio que a gente tem... E acontece bastante no Brasil. Posso estar enganada, mas assim, ir contra o progresso. Mas aí, assim, acabou acontecendo também de outras empresas começarem a trazer produto da China. E daí, quando todo mundo, a Bilux viu... A Bilux, não sei, na época que eu saí de lá, tinha morrido. Tinha sabe quando começa a perder a guerra? Sim. E daí todo mundo pula do barco, ia cada um por si, só que daí já tinha empresa... A gente tinha uma empresa aqui no Brasil que chamava Itaim. E os caras dominavam o mercado de iluminação no Brasil, de lâmpada fluorescente. Quebrou. Essa empresa quebrou. Essa empresa era uma empresa familiar que tinha 60 anos no Brasil. Os caras quebraram, porque os caras foram contra o LED. Resistindo à mudança. Mas assim, você pergunta o que aconteceu, né? Aí aconteceu a síndrome do, né? Eu achei que eu era o cara, né? Pô, fiz MBA novo, fiz MBA, introduzi uma estratégia de LED para outdoor light na Europa, deu certo. Vim para o Brasil, triplicamos as vendas, crescendo, dando lucro. Eu achei que eu era o cara, né? Aí... Tomei um tombão, né? A vida te deu um tombo. Pra Deus falar aqui, cara, calma que você não é Deus, né? Que é um dos maiores aprendizados da minha carreira, né? A Philips, ela decidiu, né? Porque o que estava acontecendo? Aí, de novo, a gente falando desse negócio. Então, assim, eu surfei a onda do LED. Só que chegou um momento que o profit pool da indústria começou a cair. Por quê? Porque a indústria virou uma indústria de eletrônicos. Uma luminária, ela foi de convencional para digital. Sim.
E aí os chineses, são imbatíveis. Aí começaram a vir as grandes empresas chinesas fabricando luminária, a metade do preço de uma Philips, de uma Osram, e eu comecei a ver, esse negócio não vai dar certo. Aí a Philips percebeu isso e colocou a Philips Lighting à venda, né? Tá. Porque a Philips era um negócio de consumer, healthcare e lighting. O primeiro a morrer foi consumer, porque lembra que a Philips era quais eram as marcas de televisão quando a gente era jovem? Era Philips, Philips, Sony, lembra? Sony. Hitachi? Hitachi, né? Mitsubishi. Mitsubishi, isso aí. Todas morreram, porque os coreanos, LG e Samsung, esquece. Dominaram a produção de LED. A televisão hoje é LED, né? LED, OLED. A tecnologia migrou para digital e os caras dominaram. A segunda que ia acontecer isso era Lighting. A Philips viu, a Philips licenciou a marca de consumo, né? Já dava muito prejuízo. Sim. Desde que eu estava lá, desde 2009, a Philips Consumer dava muito prejuízo, porque a Philips não conseguia mais competir com a LG, com o Samsung. Também à toa não é, né? Aí ela licenciou para uma empresa chinesa, né? E saiu desse mercado. Aí o próximo era Lighting. Ela colocou o Lighting à venda, não tinha ninguém para comprar o Lighting. Ela acabou flotando as ações e criou uma empresa chamada Signify, da qual, na época, a Philips era a maior acionista, mas flotou as ações e foi vendendo a ação, né? Sim. E quando foi feito isso, enxugou todo o Lighting, aí eles queriam me mandar para os Estados Unidos. Aí eu tinha tido, né, meu primeiro filho aqui, a minha ex-esposa já estava voando aqui, ela era diretora do legal de uma grande multinacional americana, e não valia muito a pena para a gente ir para os Estados Unidos. Ainda mais com um filho pequeno. E aí eu queria a posição de CEO Brasil. Porque eu estava numa posição da BU, né, que eu era Américas, aí eles queriam que eu fosse para os Estados Unidos. E aí o Laurent, que era o CEO da França, falou assim, cara, putz, o trabalho que você fez aqui foi incrível, só que você deixou rastro de sangue, né? Você, pé no peito, né? Achava que eu era o cara, brigava com todos os meus pares, brigava com o CFO. Não conquistou. E aí o Renato Carvalho, que era o cara de supply chain, né, que era o cara ali fazendo o jogo político perfeito. Aprendeu a jogar o jogo. Ajudando todo mundo, o cara tinha um puta relacionamento com todo mundo. E ele foi apontado CEO, né? Aí a casa caiu. Aí o nosso presidente, eu conto isso no livro, essa é uma coisa muito legal. O meu presidente me chama para ir tomar um café da manhã na casa dele, no domingo, ali no Itaim. Ele morava num flat, né? Ele era expatriado, né? Ele falou assim, Flávio, agora que esse negócio do Signify, né? Eu vou ter que voltar para Europa, porque a Philips vai cortar todos os expatriados. Eu te chamei aqui porque eu amanhã tô apontando o Renato como novo CEO Brasil. E ele era Brasil e América Latina. Sim. E o cara da América Latina vai ser o Sérgio do México. E você vai ficar de fora. Que café da manhã e por que eu tô fazendo isso? Porque você não aprendeu uma coisa. Você é o cara mais incrível. Assim, se for para olhar resultado, eu tinha que botar você como CEO. O Renato, nem comercial ele é. Você é do comercial. Sim. Você triplicou sua área. A nossa área tinha batido 83 milhões de faturamento. Lembra que eu falei que a Philips era 380? Sim. A divisão de distribuição estava caindo, porque acabou a parte de reposição de lâmpada, estava acabando. Faturava uns 120. Consumo tinha caído mais ainda. Consumo faturava uns 150, tinha caído para uns 80. A gente era a segunda divisão já, né? Em faturamento. E ele falou assim, o futuro da Philips é a sua divisão vai continuar crescendo. Então, é tudo para você ser o CEO. Pô, você fez o programa de leadership global, de management, você está sendo visto pelos CEOs. Já veio importado, né? Mas não vai ser você, cara. Porque se eu colocar você como CEO, ou seus colegas vão pedir demissão em um mês, ou você vai ter que demitir os caras, porque os caras não querem trabalhar com você. Sim. Cara, como é que foi isso? Que aprendizado. Eu fui andando, eu morava lá em Santo Amaro. Eu fui andando pra casa. Porque eu perdi a noção, assim, eu fiquei meio desnorteado. Aí chegou uma hora, eu falei assim, porque a minha mulher tinha me levado. Ela levou, porque era um domingo, ela levou e, sei lá, foi pro shopping. As coisas dela. Eu esqueci de ligar pra ela, fui andando, aí atordoado. Aí eu tava andando, assim, eu lembro bem na Santo Amaro, assim. Eu falei, por que eu tô andando? Vou levar mais 1h30 pra chegar. Aí eu peguei, eu não lembro se eu peguei um táxi ou um Uber e fui pra casa. De tão atordoado que eu fiquei, né? Aí eu falei, o que eu faço agora? Porque foi uma puta derrota, né? Falei, mas é uma lição. Tava tudo na minha mão. Vida. Aquilo pra mim era for granted, assim, sabe? Sim. Eu vou ser o CEO Brasil. Sim. Tô fazendo, tô acontecendo. Matei 200 pessoas atrás, passei igual um trator, mas tô fazendo. E aí ali eu falei, cara, não é só isso, né? Tem que cuidar das pessoas, tem que ser legal com os colegas, mas com você os pares. Teve isso? Você falou assim, putz, espera aí, eu não fiquei revoltado. Você aceitou? Eu aceitei. Eu
eu olhei para entender realmente que o que ele tinha me falado era real. E eu lembro também, assim, que era muito desgastante, assim. A minha ex-esposa também, na época, ela me ajudou muito, assim, porque ela falou assim, mas também não é possível. Você chega em casa todo dia esgotado, tudo para você é difícil, você briga com todo mundo. Tá errado, tem alguma coisa errada, porque não é possível que os grandes CEOs, eles são assim, meu. É um preço muito alto. Você tá fazendo algo errado. Não precisa ser assim, né? E aí eu falei, cara, tá certo, porque não era assim. E eu comecei a olhar, por que eu na minha carreira cresci tanto? Porque eu era muito humilde. E eu perdi a humildade. E humildade é o valor que a minha mãe me falava. Minha mãe falava assim... A minha mãe, quando eu comecei a trabalhar, eu chegava em casa, ela falava assim... Como é que foi no trabalho? Não, foi tudo bom, mãe. Ela falou assim, você tá ocupado? Sim. Você tá fazendo tudo que te pede? E se tiver te pedindo e você tiver com tempo, pede mais serviço. Ela pede mais serviço. Não fica sem serviço. Então, assim, se você fez seu serviço, mas vai lá e pergunta quem você tem que ajudar. Porque senão você perde seu serviço. Seu chefe vai... A minha mãe é assim, sabe? E eu ficava... Cara... Mega mentora. Eu ficava preocupado. Eu fazia alguma coisa lá. E aí a Lídia, né, que era a minha coordenadora, eu acabava... Lídia, eu tô sem serviço, Lídia. Me dá mais coisa, O que eu tenho que fazer? Eu ficava procurando. Se a Lídia falava assim, não, tá tranquilo. Eu ia lá na Renata, eu ia lá no Ricardo. Quer uma ajuda aí? Eu posso ajudar aí? E aí todo mundo me dava serviço, entendeu? Só que aquilo fazia com que todo mundo me via, pô, o Flávio ajuda. Sim. Então todo mundo chamava o Flávio. Eu vivo falando que as pessoas perguntam pra gente, né? Ai, como é que eu faço pra ser promovido? Eu falei, cara, faz mais do que te pedem. Já é o caminho. Tem a humildade de pedir serviço, de ajudar. E foi assim que eu cresci na carreira. Por que quando eu virei um diretor... Eu não pedia, eu não perguntava para meus colegas se eles precisavam de ajuda. Sim. Eu só olhava o meu, eu só olhava a minha área. E quem entrava no caminho, eu lembro, a gente tinha um CFO, o René, putz, ele era maravilhoso, assim. Ele era alemão, e ele era alemão, e alemão é fácil de lidar, né? Porque o alemão é direto. Sim ou não? Então ele vinha comigo grossão, né? E eu mais grossão com ele, né? Briga de foice. Você tem que melhorar a margem do seu canal. E aí eu falava assim, melhorar a margem do canal nada. Eu peguei o canal com 25% de gross margem, já tá em 40%. Daqui a pouco eu chego nos seus 50%, mas não me enche o saco. Porque ele queria 50%, entendeu? E eu brigava com ele. Aí o cara, pô... Obviamente. Imagina se eu virasse presidente, ele ia ser meu CFO. Jamais. Ele ia falar, pô, você é um babaca, cara. Jamais. Então assim, cara, como é que eu tenho que ajudar você, né? René, como é que eu te ajudo? Porque ele tinha uma pressão de gerar margem pra Philips. E aí eu tinha que contribuir como o meu canal, né? E eu tava contribuindo, mas talvez ele precisava de mais ajuda. Talvez o outro canal, onde a gente estava perdendo margem por causa do LED, de lâmpada que vinha da China, eu não perguntava para ele qual era a dor dele. Eu tinha que olhar para ele, René, por que você tá me pedindo mais margem? Cara, porque eu tô com problema lá no outro canal. Porra, então vamos sentar lá com a outra diretora do canal e ver o que dá pra gente fazer? Eu não tinha essa mentalidade ali, perdi aquela mentalidade, entendeu? E aí eu falo pra todo mundo hoje, a maior lição que eu aprendi é assim, você quer ser gerente, você quer ser líder na sua empresa? Então você tem que pensar assim, quem é seu par é quem vai ser o seu liderado de amanhã. É isso aí. Então se você não dá briga com seus pares, só olha pra quem trabalha pra sua área, você não vai ser o líder desses caras amanhã. Imagina assim, se sair uma carta lá na empresa amanhã, anunciando a Flávia como CEO global da sua empresa. O que os seus pares globais vão pensar? Eles vão olhar e falar assim, pô, que legal. Porque a Flávia sempre me ajudou. Ela sempre que vinha aqui, ela contava o que ela fazia no Brasil para me ajudar, para eu poder, as melhores práticas para eu propor aqui. Ou eles vão olhar assim, pô, mas essa babaca que vai ser minha chefe? Como é que promover essa mulher? Entendeu? Então, assim, eu perdi isso ao longo ali. E né? Você sabe por que você perdeu? Você conseguiu entender por que você perdeu? Arrogância mesmo, né? O ego cresceu, dia eu o ego fui te dominou. num encontro aqui com o seu Eli Horn, da Cirela. Tava comentando com você. Sim. Ele falou uma frase lá, que ele é judeu, né? Então ele é super religioso. A cada 5 palavras ele falava de Deus, né? Então me tocou muito. E ele falou um negócio assim...
quando na sua vida... Porque ele estava contando da trajetória dele, né? Quando ele começou com 19 anos vendendo terreno, apartamento aqui. Ele fazia flip, né? Ele não tinha o dinheiro para comprar, ele comprava apartamento e ele tinha que vender o apartamento em 30 dias, em 90 dias, porque era até quando ele tinha crédito. Senão ele não perdia. E aí, quando ele tinha 35 anos, ele já tinha vendido mais de 1.000 imóveis, ele já estava milionário e já estava com a Cirelli construindo. Sim. Então ele falou assim, tudo deu certo na minha vida dos meus 19 aos 35. Então o que acontece? Quando tudo na sua vida dá certo, você acha que você é Deus, né? Tudo dá certo pra mim, então tudo vai continuar dando certo. E aí você fica arrogante, vira ateu e quer ser Deus, pensa que é Deus. Aí o que Deus faz? Deus te coloca uma pedra no caminho, que é pra ele falar assim pra você, calma aí, cara. Não é você que... Não pega meu bonézinho, não. Não pega meu boné, não. Então aconteceu isso comigo. Eu achei que eu era o cara. Tudo dava certo. Tudo que eu tocava dava certo. Eu vim de estagiário. Com 21 anos eu fui pra Suécia como o cara que fez, né, reconhecido pelo VP de Supply Chain, que eu era o cara. Aí toquei um projeto pra ele global, aí voltei pra Suécia, aí me formei, aí quando eu me formo, me aplico pra uma vaga na Suécia, sou contratado, vou pra Índia, resolvo o problema lá na Índia, volto, faço MBA, vou pra Philips. Pô, melhor resultado de todos os segmentos de LED era o de outdoor que eu tocava. Vim pro Brasil, triplicamos as vendas em 3 anos, eu sou o cara, Não conversa comigo, não. Só faz o que eu tô te pedindo pra fazer. Eu tenho resultado. Eu era assim. Você não acha que as empresas nesse pedaço perdem de não dar uma inteligência emocional junto? Pô, você Porque tem tudo. muita potência no mercado. Faltava inteligência emocional pra mim, né? Faltava o outro lado, o lado humano, desenvolver o lado humano, sentir as pessoas... E aí eu trouxe inteligência emocional para a mentoria da escalada. Legal. Na mentoria da escalada corporativa, a gente tem duas sessões de mentoria. E agora a gente criou um programa que chama Lead Up, que são 10 aulas, né? São 5 encontros com a Solange Weilemann, que ela foi CFO nossa, lá na Thermo Fisher. E depois ela se aposentou e criou uma empresa de inteligência emocional, porque ela se formou, ela foi estudar psicologia. Legal. E ela adora... olha só, ela é uma CFO, mas que gostava de gente. Né? É diferente. E aí ela, na aposentadoria dela, não foi ser, né? Ela foi ajudar outras pessoas. Ela foi ajudar outras pessoas. E aí ela virou parceira da escalada. Que demais. Porque a maior dor que eu tinha era porque eu não desenvolvi... Inteligência. Né? Eu falo que, assim, na carreira, 50% é o seu capital técnico. Eu falo potinho do capital técnico. E 50% é o seu potinho do capital político ou social. Às vezes eu falo capital político, as pessoas falam assim, não, mas eu detesto política. Então eu falo assim, é o capital social. É a sua capacidade de ter empatia com os outros, de desenvolver os outros, se conectar genuinamente com os outros. Sim. Principalmente se você quer ser líder de pessoas. Jogar o jogo. Porque se você quer liderar pessoas, é sobre você entender... a psicologia humana, o ser humano, ele não toma decisões lógicas. Eu estava falando isso hoje com uma pessoa da minha equipe lá na Corning, né? Que está tendo uma dificuldade enorme de convencer nosso corporativo a algo que é muito lógico. Sim. Mas que coloca em jogo o ego de algumas pessoas no nosso corporativo. Então, essas pessoas estão bloqueando a gente de fazer algo aqui porque a gente está fazendo algo aqui que a gente está conseguindo sucesso que eles não conseguiram fazer com os clientes da Europa. Sim. Só que essa pessoa é responsável global. Você percebe a delicadeza? Por mais que você convença logicamente para ela, vai colocar ela no spot. Vai expor porque ela. Alguém vai perguntar para ela assim, mas peraí, por que você não conseguiu fazer isso na Europa e lá eles estão conseguindo fazer na América Latina? Vai. Então, a natureza dela... vai falar assim, por mais lógico que ela fale, tem que fazer isso, mas coloca ela no spot. Sim. Delicado. Então, se você não de alguma maneira... Tem que arredondar a bola para fazer arredondar essa bola, para não expor essa pessoa, você não vai conseguir o que você quer. Vai. E aí, eu tava falando com a pessoa da minha equipe aqui, falando, você não tá olhando o lado do capital social, político dessa pessoa. É isso aí. Por isso que ela tá te bloqueando, cara. É isso aí. Até em negociações, né? Eu falo que as boas negociações, as melhores que a gente faz é quando a gente consegue ler a outra pessoa. É metade do jogo ganho. Quando você consegue olhar a pessoa e enxergar ela como uma pessoa. E não como uma empresa ou como um outro CNPJ que tá ali disputando. Eu brinco assim, tem muita gente que sofre muito no mundo corporativo, né? E bate cara, né? Bate a cabeça, porque quando a gente vai fazer alguma coisa, as outras pessoas só vão querer fazer se houver valor para as outras pessoas. É isso aí. Se você for fazer coisa que tem valor só pra você, vai bater cabeça, meu. Esquece. Então, como é que você ou cria a narrativa
de que aquilo gera valor para outras pessoas, ou você genuinamente identifica qual que é o valor que está, né, gerado para essas pessoas, para que essas pessoas realmente te ajudem. Queiram fazer parte, entra no barco. E você não vê isso assim, nas suas equipes? Total, um monte de gente que fica bravo, briga. Mas por que você tá querendo fazer Era eu lá na Philips. Eu só quero fazer se for bom pra minha divisão. Mas, cara... Não, mas tem que ser bom pra todo mundo. Se é bom pra minha divisão e eu preciso do CFO, do cara de supply chain, eu preciso do corporativo... Tem que ser bom pra eles também. Tem que ser bom, todo mundo anda junto. E depois você tomou essa trauletada. Como é que foi aí sair desse... Eu tive que difícil, botar né? a bolsinha embaixo do braço, tirar o chapeuzinho, calçar o sapatinho da humildade, né? E fui procurar emprego, porque pedi a posição de CEO. A minha única alternativa era ir para os Estados Unidos. A gente, por uma questão pessoal, a gente não queria ir. E aí eu fui mandar currículo. Eu fui ligar para os amigos... assim, como um sentimento, assim, muito... Eu falava assim, gente, como é que pode? Eu tenho uma puta história, olha o que eu fiz e deu errado. Sim. Eu sou muito idiota, né? Como que eu dei errado? Mas o legal, que aí eu acho que é uma... assim, coisa que eu tenho orgulho. De novo, eu não fiquei jogando a culpa em ninguém. Você assumiu? Eu assumi que a culpa era minha. A culpa era minha. Eu é que sou um idiota. E eu ficava lamentando aquilo. Mas eu não culpava o Lohan, eu não culpava o René, eu não culpava ninguém. Era eu. Autorresponsabilidade. Aí eu fui contar a minha história e aí, graças a Deus, assim, eu consegui 3 propostas, né? E aí eu escolhi para Thermo Fisher Scientific, que aí foi também... E aí é engraçado, porque daí Deus te dá os desafios que você precisa para melhorar. Porque eu contei para você, né? Na Ericsson e na Philips, 2 desafios de crescimento, tecnologia nova. A Thermo Fisher era também crescimento... Mas a Thermo Fisher tinha feito uma grande aquisição de uma empresa que era maior que ela, que era a Life Technologies. Caramba! E aí a Life Technologies aqui no Brasil, aqui na América Latina, tinha, sei lá, 700 funcionários, né? E a Thermo Fisher tinha 9 divisões que tinham presença aqui. Cada divisão tinha 10, 18, 20 funcionários, era tudo pequenininho. E aí a Life foi a base para se criar a estrutura corporativa para todas as divisões. Então, a gente foi criar a estrutura corporativa, implantar SAP, implantar compliance. Nossa. E virou meio que Brasília, assim, a Câmara dos Deputados. Porque nós tínhamos, com a aquisição, passamos a ter 17 divisões. E a gente teve que convencer 17 divisões a ir para o mesmo escritório, ter o mesmo sistema... E aí foram 5 anos onde eu tocava uma divisão. Minha divisão era a maior divisão na época, era a divisão de análises químicas, era uma divisão mais industrial. A gente lidava com mineradora, cimento, cimenteira, siderúrgica, indústria de alimentos. Eu tinha 5 unidades de negócio. Sim. Eu tinha uns 120 funcionários na América Latina, um negócio de $90 milhões. Caramba. E só que estava caindo, porque foi naquela época da crise das commodities, 2015, 2017, né? Eu entrei lá em 2015. E ao mesmo tempo eu estava ajudando a construir a estrutura corporativa no Brasil, depois no México. Depois a gente integrou os escritórios de Chile e Argentina num hub, que era um hub único, a gente chamou de Sul. Sim. E a gente abriu um escritório na Colômbia, que era o hub Norte. E eu tive que ir pro México, eu fui sozinho, não tinha escritório, olhar prédio. A gente tinha um time de trabalho que trabalhava no Brasil, e eu fui desbravar o México porque eu era o cara que tinha experiência de América Latina, né? Sim, já tinha. Que eles me contrataram por causa da Philips, né? Porque na Philips eu toquei a América Latina, a gente construiu também linha de produção no México, a gente ganhou um projeto grande em Buenos Aires, né? A primeira cidade 100% LED do mundo. É Buenos Aires? Buenos Aires. Não sabia disso. Foi a gente que vendeu. Que legal. Então, eu fiz muito legal. Vários marcos. Você falou do City Touch. O City Touch, a gente colocou inteligência em cima dos controles de iluminação via a instalação de um SIM card que conectava com a rede celular. E isso só foi possível por causa das conexões do meu background vindo da Ericsson, né? Sim. Quando eu cheguei na indústria, a indústria ela queria criar um protocolo próprio via o fio de cabo elétrico para fazer conexão das lâmpadas. E eu falei, gente... Não faz sentido. A rede já está criada, é a rede celular. Sim. Vamos botar um SIM card... E na aí, lâmpada. Essa é outra passagem que eu conto no livro. Eu tinha discussões homéricas com o CEO da divisão de controles, né? Tinha uma divisão de Light Electronics, uma divisão de controles, que era essa divisão que estava criando essa tecnologia proprietária para fazer comunicação das lâmpadas via o fio de rede. E aí eu falava para ele, cara, o seu negócio já nasceu morto, porque a gente tem que conectar as lâmpadas com a rede celular.
E ele contra, mas ele tinha toda uma estrutura, ele tinha uma divisão, ele tinha faturamento, ele tinha cliente. Ele não queria matar o negócio dele. E eu matei o negócio dele. A gente criou o City Touch, como ele não queria investir nisso, em R&D na área dele, eu fui na Philips Ventures, a gente tinha uma área hoje esse cara, o Vazan Filomin, ele era um cara dentro dessa área de Ventures, um baita cara de R&D. Sim. Hoje ele é head da Amazon AWS em Seattle. Ele é uma das referências no mundo em inteligência artificial. Teve um evento aqui em São Paulo. Que loucura! Teve um evento aqui em São Paulo da Amazon, que o Kleber, né, que é o Kleber Machado, que é o CEO da Amazon, né, que era da Schneider, ele promoveu um mega evento de inteligência artificial. O grande speaker dele era o Vaze. O Vaze me chamou. Gente. Flávio, tô no Brasil. Aí eu fui lá no hotel dele, a gente foi jantar, contando as histórias que a gente criando o City Touch. Que loucura. E aí ele criou, com um time de 5 pessoas, desenvolveu o City Touch. A gente começou a introduzir e a gente introduziu o City Touch em Buenos Aires. Toda a cidade é gestionada pelo sistema SaaS da Philips, né? Esse sistema hoje fatura mais de 1 bi de euro. Maria, tem não sei quantas lâmpadas conectadas no mundo e a gente que criou, assim. Você fez parte de várias mudanças, assim, expressivas. Isso são umas coisas que eu falo assim, isso nunca mais acho que eu vou viver de novo. Muito legal, muito Porque legal. foi um ciclo completo na Philips, né? Mas aí a gente tá falando da Thermo. Aí na Thermo foi essa coisa foi muito corporativo, foi um trabalho muito interno, de convencimento interno, de divisão. Isso é maçante, e eu odeio né? isso. É maçante, isso é maçante. Porque eu sou um cara de mercado, de produto, sabe? Maçante. Mas eu tinha que passar por isso para aprender o mais o jogo político. Aprender o jogo. Então eu tive que desenvolver isso, desenvolver essa inteligência emocional, desenvolver... Pô, eu não precisava, não foi por isso que eu saí da Philips? Sim. Deus, olha como... Eu sou, né? Deus é perfeito. Ele coloca a pedra que você precisa aprender. É que a gente não quer prestar atenção. Às vezes a gente fala, não, porque isso comigo? É só você ficar quieto e prestar atenção. E eu podia virar vítima, né? Eu podia virar vítima e reclamar. Pô, mas não é disso que eu gosto. Pô, vim pra Thermo Fisher. Pô, eu adorava a Philips. Pô, por que eu tô fazendo aqui? Mas fiquei 5 anos lá. Nós construímos o escritório. Nós somos o primeiro continente, né, da Thermo Fisher a ter todas as divisões num sistema... foi o Oracle. Único, unificado. O Oracle que a gente introduziu. A gente passou a ter um único centro de distribuição para todas as divisões em São Paulo, no México. Vocês se organizaram primeiro que todo mundo. Porque todos os outros lugares do mundo era muito grande, muitos sistemas diferentes, né? E a gente conseguiu virar benchmark, né? Então, pô, foi muito legal, foi uma experiência boa. Daí também chegou uma hora que deu, né? Chega, já aprendi o jogo. Em 2020 eu queria fazer outra coisa, eu queria trabalhar de volta com tecnologia, com o mercado crescendo. E tava começando esse negócio de startup. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá no Vale do Silício, fui para São Francisco. Eu fiz o MBA na Suécia e um colega meu é partner da Creando, que é uma das maiores VCs do mundo, né? Sim. E aí eles têm escritório lá em São Francisco, eu liguei para ele me conectou com o cara lá deles em São Francisco. O cara dele, eu fui visitar todas as aceleradoras de startup, eu fiquei uns 20 dias lá, voltei a abrir a Pedra Negra e comecei a investir em startup. E eu queria sair, queria fazer alguma coisa, só que eu errei no timing. Mas assim, você já teve o insight de vou investir? Primeiro, eu fui atrás das private equities, de VC, para ver se os caras me contratavam, se os caras me colocavam numa startup. E todo mundo batia as portas para mim, porque falava assim, não, você é muito corporativo, multinacional. Corporativo você não demais. É o perfil que a gente gosta. Aí eu falei assim, qual a minha saída? Eu não tenho grana para montar meu próprio fundo de private equity, nem networking para isso. Mas eu comecei a olhar os tickets de investimento em venture capital, né? Não eram tão altos assim. Então eu vou montar minha própria venture. Eu montei a Pedra Negra Investimento e falei, vou montar um portfólio e vou ver o que dá. Peguei uma parte do meu... Assim, eu já tinha conseguido chegar financeiramente a um momento que, pela primeira vez na minha vida, eu falei assim, pô, agora eu tenho escolha. Sim. Né? Porque eu sentia... E também, talvez, uma crença limitante minha, né? Que eu não tinha escolha, eu tinha que trabalhar. Só que quando eu construí um certo patrimônio, eu morei muito tempo fora na Europa, né? Pô, ganhava em euro. Eu sempre tive muita parcimônia também na minha vida financeira. Eu nunca fui um cara que tive casa na praia, comprar carro importado. Eu sempre fui fazendo meu pezinho de meia ali. E aí chegou um momento que eu tive coragem, assim, que eu falei, se tudo der errado, não vai dar errado, entendeu? Sim, eu tô bem. Se tudo der errado, eu tô bem. Eu vou dar conta de dar um jeito. E aí eu programei com o meu chefe de sair em junho de 2020. Eu tinha ajeitado um plano B, que eu ia fazer uma consultoria para um amigo meu que tinha uma empresa chamada Excelia, que fazia M&A, turnaround. E ele estava com um projeto B2B de uma empresa japonesa que queria fazer uma aquisição no Brasil. Eu ia ajudar nesse projeto. Eu saio dia 16 de fevereiro.
E o que acontece? Pandemia, meu. Caraca, eu com reunião agendada até final de maio, o projeto de consultoria ia começar em maio, eu bombando, fazendo networking, sabe? Feliz animadaço. Da vida. E aí todo mundo começa a me mandar mensagem, aquela reunião nossa, Flávio, vamos fazer online? Que tá tendo esse lockdown. Não sei o que vai dar. Aí eu passei ali outro assim, porque eu fiquei com medo. Período assim. de teste. Quando chegou assim, em julho, agosto, eu me arrependi muito. Porque eu conversava com os amigos da Termo. Porque você saiu bem assim, na boca de explodir a crise. Eu conversava com meus colegas, os diretores, né? E eles falavam assim, nossa, Flávio, eu tô trabalhando de casa. Mas tô trabalhando. Tô trabalhando, graças a Deus, salário pingando aqui. E tá maravilhoso que eu tô em casa com a minha família. Então começou, né? Algumas pessoas adoraram, algumas pessoas sofreram, né? Sim. Mas no começo tava todo mundo felizão. Porque todo mundo achou assim, esse negócio de lockdown vai durar 5 meses. Eu mesma pensei assim. Aí é legal ficar em casa, eu tô aqui fazendo home office, né? Aí na hora que o negócio virou 1 ano, aí todo mundo começou a ficar doido, né? Mas no começo ali, os meus colegas tudo falando, cara, salário pingando, eu tô trabalhando de casa, não preciso ir pro escritório, tá maravilha. Trabalho de pijama. E o salário indo embora, né? Porque eu sem renda... E eu pensei assim, se essa pandemia dura 2 anos, o meu plano, a minha reserva financeira que eu tinha pensado que ia durar uns 4 anos, vai durar 1 ano e meio. É isso aí. Aí eu falei, ferrou. Aí aí eu tive um pouquinho de crise, assim, que eu tive que procurar ajuda, assim, pela primeira vez na minha vida eu fui fazer uma terapia, porque eu acordava no meio da noite. Desesperado. Pra olhar meu saldo bancário. Porque eu falei, meu dinheiro não vai dar. Você panicou. Pô, eu tinha um filho, né? Lógico. Meu filho tava com 6 anos. Filho pequeno. Aí eu ficava em casa, não tinha nada pra fazer, e o meu filho com aulinha online, e eu ajudando ele na aula. E imagina, 3 meses antes eu tava viajando na América Latina, de business class, Endoidou. Executivão. Aí eu tava em casa dando aula pro meu filho. Endoidou. Eu não endoidei, assim, porque eu acho que chega uma hora que você tem força, né? Sim, sim. Mas eu ficava mal, né? Fiquei mal, assim. Aí o que me tirou, assim, os grupos de investimento anjo migraram para o online. Sim. Então eu caí de cabeça, começando a ver startup, ajudando empreendedor, me ofereci para mentorar as startups, ajudar os caras. E aí os caras vinham, eu tinha coisa para fazer. Sim. Eu comecei a escalada corporativa, comecei a estudar marketing digital, porque eu falei, marketing digital era um negócio que quando eu fui para Singularity, eles falam das 18 tecnologias exponenciais. E eu escolhi 3 para estudar. Energia solar, biotecnologia, porque eu estava na Thermo Fisher, né? E digital, a disrupção da mídia. Eu falei, essas 3 são coisas que tá na minha mão e eu preciso estudar isso aqui. Eu comecei a estudar marketing digital. Aí comecei a comprar curso online de marketing digital. Sim. Comecei a entrar no networking. Como eu comecei a investir em startup, eu fiquei muito amigo do João Kepler, né? Da Bossa. Sim. E ele é um cara muito conectado com esses caras do digital. Total. E ele começou a me apresentar. Joel J, Thiago Negro. Vai aqui. E aí eu comecei a entrar nos grupos dos caras e tal. E comecei a escalada corporativa. E aí comecei a fazer live, comecei a fazer mentoria online. Falou, vamos ver o que dá, vou testar isso aqui. Fui lá, meti a cara. E as coisas começaram a dar certo. E aí, quando foi em novembro de 2020, a Leroy Merlin me chamou, através de um amigo, para dar consultoria num projeto grande da Leroy, um projeto B2B, que eles estavam conectando casa de material de construção de bairro com as lojas deles, né? E era um projeto com a IBM, foi muito legal. Eu fiquei lá até maio de 2022. Isso veio orgânico. De 21. Isso veio orgânico. Isso veio, olha que legal. Eu tava na piscina do meu prédio. Aí um vizinho meu, o Nico, que é um francês que tem uma empresa de alocação de executivos em projetos críticos. Chama Telus. Aí eu tava lá na piscina, ele sentou do meu lado. Aí a gente sempre conversava, né? Ele ia na academia, eu também ia na academia. Aí ele falou assim, tá quente, né? Eu falei, tá. Vou pegar uma cerveja. Aí ele subiu, voltou com uma coisinha de cerveja e me ofereceu uma Heineken geladinha. Eu olhei pra ele assim e falei assim, você é legal, mas você nunca foi tão legal assim. O que você tá querendo? Aí ele deu risada, né? Aí ele falou assim, não, é porque... a gente já se conhece, já me falou que você é executivo, dei uma olhada no seu LinkedIn um dia e, você é um puta executivo. Eu tô com puta de um problema na Leroy Merlin. Buscando alguém. Aí eu tô vendo que você não tá fazendo nada, que você tá sempre aqui na piscina. Tô pensando que talvez pode ser você a minha solução. Aí ele falou assim, me conta mais do projeto.
você me ajuda lá? Eu precisando faturar, né? Óbvio. Já tava, desde fevereiro até... eu acho que eu comecei lá em novembro. Então já tinha uns meses. Fevereiro até novembro só Aí voando. ele me ofereceu, era legal, era uma consultoria legal. E eu entrei lá e foi muito legal. Eles estavam com muito problema. Eles tinham feito um business no risco com a IBM. A IBM estava montando a plataforma para eles e a IBM ia ganhar um percentual do faturamento. Foi um negócio revolucionário dentro da IBM. E eles tinham criado uma nova Sim. área, trouxeram um CEO, o cara veio da indústria farmacêutica, o cara estava meio perdidão. E aí ele era um cara de vendas de farma, que é super agressivo, né? E a Leroy é uma empresa espanhola, Sim, francesa, né? sim. Francesa, espanhola. E aí tava dando choque cultural Muito mais com os times. tranquilo no timing deles. E eu entrei para intermediar entre o CEO e os times. E, eu ganhei os caras muito rapidamente. Sim. O time se abriu comigo, ganhou confiança e a coisa começou a Um baita desenrolar. projeto. Em 4 meses a gente colocou o projeto no trilho. Que E delícia. aí eles queriam que eu ficasse mais um tempo, né? Só que daí veio um headhunter e me chamou para ser CEO da Corning. Que aí você tá... Aí eu falei, eu nunca tinha sido CEO, né? Presidente, né? Era o E que você estava aí, buscando. Era o que você estava buscando há muito tempo. E aí, todo aquele amadurecimento que eu tive na Termo, o amadurecimento que eu tive de ficar em casa, assim, no perrengue, Sim. tentando empreender, lidando no mercado sem ter um crachá, né? Foi muito bom. Assim, Flávia, você é mais empreendedora que eu, porque você já trabalhou em empresas mais empreendedoras. Já. Eu sempre fui um cara realmente de multinacional. Sim, né? sim. Apesar que eu trabalhei em disrupções da indústria, mas dentro daquele... Do corporativo mesmo, não o empreendedor do fato. Tem uma estrutura pronta, você não precisa construir. Mas assim, quando eu saí da Termo e botei minha cara, né, sem o crachá, nossa, mas eu tive um desenvolvimento tão grande. E foi tão maravilhoso, assim, algumas pessoas me recebiam e quando eu contava... Eu ia nos lugares super humilde, eu não sabia o que eu falava. Com vergonha. Eu vou falar o quê? Eu sou o quê? O cara perguntar pra mim, você é da onde? Eu sou desempregado, né? Só que quando... Tô tirando um sabático. Eu não gosto. Eu nunca gostei de ficar, sabe? Eu falava a verdade. Enfeitando a noiva. Eu sou um executivo que, né, saí de uma empresa, não deu muito certo, agora eu tô procurando algo pra fazer. Sim. Só que daí as pessoas acham que... Não sei se as pessoas ficavam com... empatia, criava empatia e perguntava, mas fala mais de você. Quando eu contava que eu tinha morado na Índia, que eu tinha trabalhado na Philips, os caras falavam assim, cara, você tem um puta de um currículo, cara. Sim. E aquilo começou a me dar mais confiança, porque eu comecei a ver que realmente as pessoas me valorizavam pela minha história, não pela empresa que eu tava. Exato. E quando você tem essa noção... resultado que você construiu nas empresas. E quando você tem essa noção, você ganha essa confiança e você começa Cara. E ali foi um aprendizado enorme pra mim. Entendeu? Hoje eu tenho muito mais autoconfiança, muito mais... E aí, quando eu entrei na Corning, isso me ajudou. Do caminho. E isso me ajudou. Porque quando você entra numa empresa como presidente, você é o número 1, vindo de fora. Não tem ninguém pra te... A decisão é sua. É você. E aí foi muito legal, porque eu usei, né, mesmo assim, eu tô na Corning há 3 anos e meio, né? Sim. E assim, a gente criou um time maravilhoso. Eu trouxe inteligência emocional pro meu time de liderança. Que legal. Eu trouxe a Sol pra dentro da Corning pra gente realmente desenvolver o meu time de liderança, pra gente ganhar confiança entre a gente se abrir. A gente tem uma cultura lá muito legal. A gente tem uma cultura, assim, uma passagem assim, nossa, né? Toda vez que a gente vai ter uma reunião de liderança, que eu faço uma vez por mês, eu faço um check-in com o time. Tá. A gente chegou num ponto que uma das nossas diretoras, ela, nesse check-in, ela falou, tô muito mal, eu decidi esse final de semana me separar. Caramba. E ela começou a chorar, né? E aí a gente acolheu ela e é meio que assim, a gente ficou 1h30. Eu esqueci a agenda da reunião. Sim. Eu parei a agenda da reunião. E aí eu fui compartilhar quando eu me divorciei, o Gabriel. Todo mundo foi ajudar. Eu não vou falar nomes aqui, mas uma pessoa da nossa equipe foi compartilhar quando ele também se separou. Que legal. Olha isso. Isso não tem preço. Sabe? Quando você consegue criar isso no seu time de liderança... Não tem preço. Você vira uma equipe de alta performance, né? Total. Porque todo mundo ali tem confiança todo mundo um com o outro. engajado, confia um no outro e tá remando pro mesmo todo mundo objetivo. se mata um pelo outro. A gente não tem melindre. A gente na reunião de liderança, um cobra o outro. É isso. A gente não tem aquele negócio de você mimimi. sair da reunião de liderança e ter as agendas, sabe? Quando você Paralelas. sai da reunião de liderança, todo mundo começa a trazer o problema. Mas por que você não levou o problema na reunião Não falou de na liderança? sala. É. Não falou na sala. É isso aí. Então, assim, a Corning, eu consegui aplicar na Corning
tudo aquilo que eu acreditava, testar, ver o que não dava certo, ver o que dava certo, mas de forma autêntica, de forma genuína. E essa é uma gratidão enorme que eu vou... porque eu acho que é legal eu falar um pouquinho da Corning. A Corning é uma empresa de 172 anos, né? Ela nasceu quando o Thomas Edison inventou a lâmpada. Ele ligou para o seu Hutton, que era um vidreiro em Nova York, e ele tinha feito um vidro que era resistente ao calor para as lamparinas de trem, de cruzamento de trem. Era o vidro borosilicato. O Thomas Edison criou a lâmpada, ouviu falar desse cara e ele criou o processo de fabricação do bulbo da lâmpada. E aí a Corning explodiu. Foi o primeiro grande, né, explosão da Corning. E desde lá para cá, a Corning inventou o silicone, e fez uma joint venture com a Dow Corning, inventou a fibra ótica, fez uma joint venture com a Siemens, que depois virou a Cicor, que hoje ainda é a Corning. Sim. Ela inventou o Gorilla Glass, que é o vidro do iPhone. Ela inventou o bulbo da TV, o tubo de TV. Ela inventou o backlight de LCD, o backlight de LED. Ela está em toda a cadeia de TV e displays. Ela inventou o catalisador cerâmico que vai no seu carro. Sim. Que hoje a gente só tem as cidades. A gente só consegue respirar nas cidades hoje, e isso ninguém sabe. Por conta desse catalisador? Por conta do catalisador. O catalisador cerâmico, invenção da Corning na década de 70, junto com a Ford, ele reduziu o consumo de gás carbono, de CO2 no mundo, vindo dos veículos, em mais de 85%. Se a gente não tivesse os catalisadores, não daria para respirar nas cidades. Tamanha poluição que emitiriam os veículos. Sim. Então, essa é a Corning. E eu trabalho nessa empresa. E essa empresa ela é uma empresa de capital aberto, americana, com espírito familiar, né? Então, a cultura é muito forte e a Corning ela dá para nós líderes a possibilidade de trazer a nossa cultura também. Te dá espaço, autonomia. Desde que você esteja dentro dos valores da Corning. Nós temos 7 valores, né? Um deles é o indivíduo, né? Então, a gente valoriza muito o indivíduo. E a gente é uma empresa de invenção, de cientista, de longo prazo. É muito legal. Você sente que tua carreira te preparou para isso, né? Quando você fala valor indivíduo... Olha que louco, Flávia. Quando o Mário lá da Robert Half me ligou e ele falou assim, cara, eu tô procurando um cara aqui, já tem um tempo pra Corning, mas é impossível, porque essa empresa, ela tá em telecom, ela tá em life science, ela tá em mercado automotivo, no mercado de materiais especiais. Sim. Eu nasci em telecom. Eu fui para materiais especiais, com ótica, na área de lighting, porque muita gente acha que lighting é iluminação. Lighting é material, é ótica, né? Que tudo tem a ver com o vidro que a Corning faz. E trabalhei em Life Science na Thermo Fisher. Eu só não tinha trabalhado na indústria automotiva. Aí ele falou, cara... É você. Porra, parece que a vida te trouxe para estar aqui. Mas não só isso. O momento em que eu entrei na Corning foi um momento crítico aqui, que precisava do meu estilo de liderança, que precisava eu ter passado por aquela paulada e ter virado um cara preocupado com as relações. Sim. Porque, sem expor muito aqui, mas a gente tinha uma dificuldade, como a gente é uma empresa divisional, né? Olha quantas divisões a gente tem. A gente aqui era... Sabe quando 1 mais 1 devia ser 3? Sim. E o 1 mais 1 aqui era meio? A gente, em vez de ser 4 divisões somando 6, criando sinergia... Estavam todas se matando. A gente estava se matando. Então, precisava de ter eu chegado aqui... E falar, opa... E ter passado por aquela dor para entender que aquilo não funciona. Olha que loucura. Para mostrar para as pessoas. E precisava eu ter criado a metodologia da escalada corporativa para poder aplicar. Eu não criei a metodologia? Sim. Adianta você criar alguma coisa e não praticar aquilo que você faz? Não. Então, como eu tive tempo... Dizem que a gente... só aprende quando a gente ensina, não é? Total, isso é uma verdade absoluta. Então, como eu fiquei ali 1 ano, desempregado, né? Mentorando, e eu me sentia meio um charlatão, porque eu falava, porra... Tô mentorando e tô desempregado. Eu tô mentorando, mas tô desempregado. Como assim? Quando a Corning me deu a oportunidade, eu falei, caraca, agora eu vou ser presidente. Sim. Olha a autoridade que vai me dar. E será que tudo que eu ensino vai funcionar lá quando eu for o número 1? Porque eu sempre falava assim, quando eu for o número 1, eu vou mudar as coisas. Sim. Né? E aí, realmente, assim, lá a Corning tem sido meu laboratório daquilo que, né? Então, é tudo maravilhoso, né? Quando as coisas... Tudo acontece no tempo certo, né?
Tua carreira, tua vida é uma aula. É uma aula. É verdade, esse podcast aqui é uma aula. É uma aula. Se você não pegou papel e caneta, volta, começa de novo. De verdade. Legal. E como é que tá? A gente já estourou? A gente tá com quanto? Pode falar? Quanto tempo a gente tá? Já estouramos? Ah, já estouramos. Então eu vou pedir mais um pouquinho, porque eu queria ficar mais. Eu quero falar, você vai ter que voltar pra Depois gente falar faz o 2. Vamos fazer? A gente vai fazer o 2 pra falar sobre o livro. A gente traz o livro aqui, porque eu esqueci de trazer o meu que eu tenho. E ele também veio da rua, não veio com o livro, mas Não, mas eu vou fazer o merchan. Pode fazer agora? Deve, agora. Então, ó, quem quiser saber mais dessa história, da metodologia da escalada, entender os programas de mentoria que a gente tem, é facinho, é no site www.escaladacorporativa.com.br. E daí tem o meu Instagram, que é o Flávio Guimarães Exec, né, de executivo, que eu compartilho muitas das coisas, tem postagem todo dia, tem stories, tem a nossa comunidade da escalada corporativa. Vou convidar a Flávia para vir lá reunir com... A gente tem mais de 260 executivos que foram mentorados, né? Que legal. Então, aí vocês podem olhar lá e contactar, mandar mensagem que eu respondo todo mundo, tento responder todo mundo. A gente vai deixar na thumb também para você anotar, então vai estar aí embaixo onde você encontra ele. O livro dele também chama Escalada Corporativa, então tá lá também, entra no site e olha o livro também, que é muito legal. Antes da gente ir embora, eu sempre peço para deixar uma mensagem aí com toda essa história, todo esse aprendizado que você passou, que é uma história assim muito bacana. O que você tem para deixar para o pessoal aí, para mudar a vida, para empoderar a mudança de vida? Eu acho que a grande mensagem é um pouquinho desse aprendizado, né? Acho que liderar pessoas é sobre servir, né? É sobre você... É muito mais sobre você gerar valor para o outro do que para você mesmo. Eu falo muito da importância de você destruir o seu ego, né? Sim. O ego, ele é legal até um certo momento que a gente está 100% focado na gente. E tá tudo bem, né? Você precisa... quando você começa, você é uma folha em branco. E você precisa criar repertório. Então você tem que gastar 90% do seu tempo em você mesmo. Só que chega um momento que você precisa entender que não é mais sobre você. É sobre o impacto que você traz no mundo, é sobre os outros, é sobre o valor que você gera, né? E tem uma frase do Augusto Cury, né, que eu acho muito bonita, eu não sei se eu vou lembrar aqui, senão depois a gente escreve lá, mas é algo que ele fala assim, que o verdadeiro, aquele que é verdadeiramente grande, ele se faz pequeno para que o pequeno se sinta grande. Olha o poder dessa frase. Ou seja, quando você é o presidente de uma empresa, quando você acha que você é Deus, você é bom pra caramba, tudo dá certo na sua vida. Você tem certeza que você é gigante, né? Aí você entra na empresa e vem um analista falar com você, uma coisa que é básica. E você fala, pô, esse cara é um imbecil, né? Daí você chama o gerente dele e fala, aquele cara não serve pra nossa empresa. O que deveria ser, você deveria se fazer pequeno diante daquele rapaz, né, daquela pessoa, e ensinar, e vem cá, qual que é a ssua dúvida? Isso aqui funciona assim. E aquela pessoa vai se sentir tão grande porque você, como presidente, ajudou ele a melhorar, né? Olha que legal isso daí, meu. Pô, então, eu acho que quando você entende isso, tudo fica mais fácil, mais leve, você pede mais ajuda, você fica mais vulnerável, né? Você não quer ser o melhor de todos, você pede mais ajuda. Você fala assim, eu não sei. Pô, nós estamos com um problema gigante aqui, eu não sei como resolver. Como é que a gente faz? Não é feio falar não sei, né? Não é feio. Não. Então, quando você entende isso, acho que essa é a grande mensagem. A mensagem que a minha mãe me falava quando eu era criança. Seja humilde, tenha humildade, né? Mas também pega o lado do meu pai e sonha grande. É isso aí. Né? Não tenha medo de ser ambicioso. Sonhar. Né? Não é feio. De querer fazer coisa grande, de querer mudar o mundo. Não é feio ter ambição. Só não tenta fazer sozinho, porque daí você vai sofrer um infarto e vai morrer. Então você precisa das pessoas. Então os dois vão juntos, né? Vai patinar. Muito bom, muito bom. Muitíssimo obrigada, Flávio. Foi um prazer, prazerzão. Pelo convite. Obrigada. Pessoal, anotou tudo, pega aí. Ó, não tem jeito, gente. É sobre pessoas, é sobre conhecimento, é sobre estar todo mundo junto, é sobre networking, baita aula. E se você ainda não segue o canal, assina o canal lá no YouTube. A gente também tá no Spotify. Ativa o sininho. Toda terça-feira às 11 horas da manhã tem episódio. E não esquece, de segunda a sexta tem pré-treino às 6:30 da manhã com aquela mensagem para começar o dia de um jeito diferente. Um beijo e até a próxima.